18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Boa. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve pra galera que nos acompanha aí nas redes sociais no @18horasnews. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. O governador Wilson Lima relacionou testemunhas a mais que o permitido por lei no processo contra ele no Superior Tribunal de Justiça na compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Agora o relator da ação, o ministro Francisco Falcão, quer que o Wilson Lima explique qual a necessidade de tantas testemunhas. Terminou hoje o prazo para a regularização do título de eleitor. Pesquisa revela que perfumes, cosméticos e vestuários são os mais procurados para o presente do Dia das Mães. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você acompanha a partir de agora. Vamos juntos até as 6 da tarde, até as 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil, com mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 4 de maio, o ano é 2022. 18 horas. Olha, todo mundo lembra do caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, feita pelo governador Wilson Lima. E é todo mundo mesmo, caso internacional inclusive. Esse caso foi apurado e denunciado com exclusividade pelo jornalismo do 18 horas e virou pauta de investigações. E depois da repercussão das reportagens, em setembro de 2021, a Corte Especial do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia contra o governador Wilson Lima pelos crimes praticados nesta compra de ventiladores pulmonares, Karime. Pois é, Carlão, ainda tem um detalhe pior aí dessa história, que esses equipamentos seriam para as vítimas da Covid-19, mas eram inadequados para o tratamento. O fato é que a decisão foi unânime e o Ministério Público Federal acusa o governador pelos crimes de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento de licitação, peculato, de dificultar as investigações e de ser chefe de uma organização criminosa. O Ministério Público Federal aponta que o governador Wilson Lima teria atuado diretamente para que um empresário cuidasse dos procedimentos para a compra dos ventiladores. Intermediação que depois gerou as compras fraudulentas. Segundo o ministro Francisco Falcão, as acusações contra o governador Wilson Lima não são apenas suspeitas, mas sim indícios efetivos de que o governador acompanhou o processo de compra emergencial, inclusive interferiu, atuando com liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo os equipamentos com sobrepreço. E nesse processo, Carlão, que o governador é réu no Superior Tribunal de Justiça por suspeita de crime na compra de ventiladores superfaturados, Wilson Lima relacionou testemunhas a mais que o permitido por lei. E a grande maioria dessas testemunhas é de servidores, ou seja, nomeados por eles na área de saúde aqui do estado do Amazonas. E agora, o relator da ação no Superior Tribunal Federal, o ministro Francisco Falcão, quer que o Wilson Lima explique qual a necessidade de tantas testemunhas assim. E a repórter Odiné Araújo explica melhor essa história. No último dia 12 de maio, o ministro relator da ação contra o governador do Amazonas no STJ, Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, intimou Wilson Lima a justificar detalhadamente sobre o número de testemunhas arroladas no processo em que é réu por suspeita de crime contra os cofres públicos na compra superfaturada de ventiladores pulmonares inadequados para pacientes graves de Covid adquiridos em uma loja de vinhos. Somente o governador relacionou 9 testemunhas, porém, segundo o promotor de justiça, Wesley Machado, consultado pelo 18 horas, no âmbito do procedimento penal aplicável aos crimes cometidos por autoridades com foro no STJ, aplica-se a competência por prerrogativa de função. Com isso, tanto o Ministério Público quanto os réus só podem arrolar até 8 testemunhas. No caso do governador do Amazonas, ele indicou 9 testemunhas e praticamente todas elas são ex-servidores
servidores do Estado nomeados por ele na área da saúde. As testemunhas de Wilson Lima são Nayara Maxou de Moraes, ex-secretária adjunta de Políticas em Saúde, Jorge Henrique Pinho, ex-procurador-geral do Estado, Heleno Rocha Quinta, ex-assessor jurídico para assuntos extraordinários da Secretaria de Saúde do Estado, Alex Deogíglio, secretário de Fazenda, Ítalo Vale Cortez, ex-secretário executivo adjunto de Atenção Especializada de Saúde da capital, Thales Schincariol, ex-diretor do Hospital de Campanha da Newton Lins, Nívia Barroso de Freitas, ex-secretária executiva do Fundo Estadual de Saúde, Cássio Roberto do Espírito Santo, ex-secretário executivo adjunto de Atenção Especializada de Saúde do Interior, e Camila dos Santos de Melo, advogada. De acordo com o promotor de justiça Wesley Machado, que não pôde gravar a entrevista por estar em júri, quando as partes apresentam testemunhas em número superior ao previsto em lei, o relator intima as partes para adequarem ou informarem a real necessidade de ouvir todas as testemunhas. Nesse caso, se todas as testemunhas forem consideradas essenciais, o relator, no caso o ministro Francisco Falcão, poderá ouvir as testemunhas excedentes a 8 na qualidade de testemunha do juízo. Após a definição das testemunhas a serem ouvidas, o relator designará o dia para a instrução, ou seja, para ouvir primeiro as testemunhas da acusação e depois as testemunhas da defesa. Por fim, colherá o interrogatório dos réus, no caso o governador Wilson Lima e os demais acusados. A escuta das testemunhas poderá ser feita pelo próprio ministro do STJ ou ele pode determinar que um juiz do local do domicílio das testemunhas faça a oitiva. O governador do Amazonas é acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma quadrilha que atuou na compra superfaturada de respiradores para pacientes de Covid durante a primeira onda da pandemia no estado em 2020. O Ministério Público Federal, que fez a denúncia, qualificou ao governador os delitos de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. Em setembro de 2021, a Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra Wilson Lima por unanimidade. Em seu despacho, o ministro Francisco Falcão também intimou as defesas para que informem eventual interesse de que os depoimentos das testemunhas que não morem em Manaus sejam na modalidade telepresencial, indicando os dados de contato das testemunhas, como telefone e e-mail, por onde serão oportunamente enviadas as orientações para acesso à audiência. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, Manaus tem 17 bairros com alta vulnerabilidade para doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya, Karine Leão. Entre janeiro e março deste ano, Carlão, Manaus registrou 607 casos notificados de dengue, 27 de zika e 33 de chikungunya. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. 17 bairros de Manaus apresentam uma alta vulnerabilidade para doenças da dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo Aedes aegypti, segundo o primeiro diagnóstico de infestação do Aedes aegypti de 2022, divulgado nesta terça-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os bairros que apresentam maior vulnerabilidade são Petrópolis, Japim, Betânia, na Zona Sul. Já na Zona Oeste da capital, são os bairros da Alvorada, Compensa, Redenção, Dom Pedro, Lírio do Vale, Nova Esperança, Planalto e São Jorge. Já na Zona Norte, são os bairros da Cidade Nova, Novo Aleixo. E na Zona Leste, os bairros do São José, Coroado e Armando Mendes. O resultado aponta ainda que Manaus apresenta um índice de infestação predial de 2,2%, permanecendo em médio risco para as doenças transmitidas pelo Aedes. A gerente de doenças de transmissão vetorial da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Luísa Mustafa, destaca que as ações devem se concentrar principalmente nos pontos estratégicos de foco
risco da dengue já mapeados devido à alta concentração do mosquito ser ainda maior. Então nós sabemos que os pontos estratégicos são grande preocupação em relação da criação de mosquitos, a densidade de Aedes, né? Então a gente precisa realizar tratamento perifocal nos criadores para diminuir a densidade de mosquito Aedes aegypti que transmite dengue, chikungunya e zika aqui na capital Manaus. O novo resultado apontou ainda que os recipientes como lixo, garrafa, latas de ferro velho representaram 37,5% do total onde os óvulos do mosquito foram encontrados, seguidos dos depósitos de tipo de armazenamento de água para consumo de nível em solo, como os tambores, tôneis, camburões, barris de tinta, representando 25,9%. Foram encontrados também em depósitos de móveis, que são os vasos, frascos com água, pratos e bebedouros, representando 23,1% dos depósitos predominantes. Entre os meses de janeiro e março deste ano, o município de Manaus registrou 607 casos notificados de dengue, 27 casos de zika e 33 casos de chikungunya. No mesmo período do ano passado, o número de notificações em Manaus chegou a 1.853 casos de dengue, 33 casos de zika e 29 de chikungunya. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora o nosso assunto é Zona Franca de Manaus. Falamos aqui sobre a reunião que aconteceu ontem em Brasília entre a bancada do Amazonas e o ministro Alexandre de Moraes, que foi sorteado para relatar as ações contra o decreto do IPI que prejudica a Zona Franca de Manaus. Pois é, Carlão, nessa reunião, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o amazonense Mauro Campbell, reforçou o time da bancada do Amazonas contra os decretos do presidente Bolsonaro, que incluíram a Zona Franca de Manaus na redução do imposto sobre produtos industrializados. Mas em contrapartida, 4 deputados federais do Amazonas não compareceram ao encontro e nem justificaram a ausência. Já entre os que compareceram, a esperança é de que Alexandre de Moraes conceda liminar favorável ao Amazonas na guerra contra o governo federal. E os detalhes nós vamos conferir agora com a repórter Odineia Araújo. A reunião da bancada do Amazonas com o ministro Alexandre de Moraes, relator das ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade em favor da Zona Franca de Manaus, aconteceu na tarde de ontem. Estiveram presentes os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério e 4 dos 8 deputados federais. Estiveram presentes os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério e apenas 4 dos 8 deputados federais do Amazonas, Bosco Saraiva, José Ricardo, Marcelo Ramos e Sidney Leite. Já os deputados federais Átila Lins, Silas Câmara, Capitão Alberto Neto e Delegado Pablo não compareceram à reunião e sequer justificaram a ausência. Os deputados Capitão Alberto Neto e Delegado Pablo são declaradamente bolsonaristas e apoiam as medidas presidenciais, mesmo que isso comprometa a economia do Amazonas e a falência da Zona Franca de Manaus. Silas Câmaras é da bancada evangélica do Congresso Nacional e também apoia Bolsonaro. Já o deputado Átila Lins disse que apoiava a ação no Supremo contra o presidente da República, mas não compareceu à reunião. Ao contrário dos 4 deputados eleitos pelo Amazonas e que não têm defendido o Estado contra os ataques do presidente Bolsonaro, o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o amazonense Mauro Campbell, fez questão de comparecer ao encontro da bancada com o ministro do STF para reforçar o pleito do Amazonas. O ex-superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, também esteve presente no encontro por conhecer a fundo o funcionamento do modelo. O líder da bancada, senador Omar Aziz, disse que todos saíram confiantes do encontro. A gente está muito esperançoso que a gente possa ter êxito nesse pedido dessa liminar. É lógico que a gente respeita e acredita na justiça brasileira, e principalmente num Brasil tão grande como o nosso, onde tem diferenças enormes do ponto de vista social e econômico. E a Zona Franca, como todo mundo sabe, é uma dependência muito grande que nós temos lá no Amazonas. O senador Eduardo Braga disse que a participação do ministro Mauro Campbell na reunião foi muito importante e que a bancada explicou ao ministro que os decretos de Bolsonaro, reduzindo o IPI, comprometem toda a economia do Amazonas. Mostramos
solicitamos ao ministro, juntamente com o ministro Mauro Campbell, que conhece bem a situação da Zona Franca, por ser amazonense, por ter sido procurador-geral de Justiça, a prioridade e a urgência do julgamento da questão da excepcionalidade da Zona Franca de Manaus para a manutenção dos empregos, para a manutenção dos investimentos e para a manutenção daquele que é o projeto de desenvolvimento regional mais bem sucedido do Brasil. Os parlamentares entregaram em mãos uma cópia da ação com pedido de medida cautelar ao ministro Alexandre de Moraes. O Partido Solidariedade, por meio do qual a ação foi impetrada, ressalta que não pretende impugnar a redução da carga tributária contida nos decretos. O questionamento é a ausência de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, seguindo a polêmica dos decretos do presidente sobre a redução do IPI sem resguardar a Zona Franca, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o acordo com a bancada do Amazonas foi quebrado nesse caso do imposto sobre produtos industrializados. Exato, Carlão. Rodrigo Pacheco afirmou ainda que testemunhou o acordo da bancada do Amazonas com o governo federal para excluir os produtos fabricados aqui no Amazonas da lista de redução do IPI. E a repórter Odneia Araújo volta para contar pra gente mais detalhes sobre o assunto. O depoimento do presidente do Congresso Nacional foi feito ontem durante sessão, quando senadores do Amazonas falavam sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao polo industrial de Manaus. O presidente da casa se solidarizou com os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério e pediu para dar um testemunho sobre a questão da redução do IPI e do acordo da bancada do Amazonas com o governo federal. Como presidente do Senado, como presidente do Congresso, por ocasião das discussões com o governo federal, sobretudo com o Ministério da Economia, acerca do PLP 11 e do projeto de lei 1472, ambos que diziam respeito aos combustíveis, eu sou testemunha do acordo e do diálogo estabelecido pela bancada do Estado do Amazonas no Senado Federal com o governo federal relativamente a essa questão da redução do IPI. Não que sejamos contra a redução, absolutamente, eu não seria irresponsável como presidente do Senado em defender algo contrário à redução de impostos que favorecem a sociedade brasileira. Mas havia um compromisso de excepcionalizar os produtos produzidos a partir do Sistema de Produção Básico, PPB, na Zona Franca de Manaus, justamente para que não se gerasse um prejuízo flagrante a um estado inteiro, a uma cidade como Manaus e ao povo amazonense. Rodrigo Pacheco ressaltou que, no final das contas, defender os processos industriais da Zona Franca de Manaus, previstos na Constituição, é defender a indústria brasileira. O presidente do Senado reforçou que houve quebra de acordo com o Amazonas por parte do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Rodrigo Pacheco disse ainda que o presidente precisa remediar os prejuízos causados a Manaus e ao Amazonas com a quebra do acordo de excepcionalizar o que é produzido na Zona Franca de Manaus. E posso afirmar que, em relação a este ponto da não excepcionalização no decreto de redução de IPI a esse sistema do PPB da Zona Franca de Manaus, houve um flagrante descumprimento de acordo. E eu sou testemunha disso e, evidentemente, buscarei, sem aqui fazer apontamentos de dolo ou de intenção deliberada, mas de apontar que houve um acordo estabelecido e que precisa o governo federal remediar essa questão em relação à Zona Franca de Manaus. Eu vou cuidar de fazer esses apontamentos junto ao Ministério da Economia, junto ao governo federal, para que tenhamos, eventualmente, a correção dessa distorção, sem prejuízo também do ajuizamento de ação judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que busca também corrigir da mesma maneira. E saibam, todos os amazonenses, que tem na presidência do Senado alguém solidário. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, terminou hoje o prazo para regularização do título de eleitor junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Segundo o balanço preliminar, mais de 4.000 pessoas conseguiram ser atendidas hoje. Hector Silva acompanhou toda a movimentação e traz os detalhes para a gente agora.
Terminou nesta quarta-feira o prazo para se regularizar junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e poder votar nas eleições deste ano. A sede do tribunal no Aleixo e o Centro de Convenções Vasco Vasques em Flores amanheceram com longas filas. Segundo Eric Salles, chefe de cartório eleitoral, mais de 4.000 pessoas foram atendidas hoje. Até o momento, a gente já distribuiu aproximadamente 1.200 senhas, né? Que já foram porque temos agendamentos, né? Os agendamentos não recebem senha. E aí com as senhas a gente já está em 200, só hoje, e no fórum eleitoral, na NET. Então aqui a nossa capacidade, tanto daqui quanto de lá, do Vasco Vasco, é aproximadamente 2.200 pessoas atendimento por dia. Mas hoje a gente vai esperar isso com certeza, porque a gente trabalha em estimativa. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Artemisa, então, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, está internacional. Ele embarca para Barcelona, na Espanha, né? Onde vai participar da Maratona Internacional lá na cidade, lá em Barcelona. Bom, quem é que assume agora o cargo de vice? Seria a Marcos Rota, né? Quem assume agora o cargo de prefeito seria o vice Marcos Rota, não é mesmo? Artemisa Gadelha, conta pra gente. Boa noite. Karime, Rota não assume. Já explico o porquê. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Bom, como vice-prefeito, natural, né, que Marcos Rota assumisse aí a prefeitura na ausência de Davi Almeida. Mas quem é pré-candidato não pode assumir o posto. Se assumir, fica impedido, inclusive, de disputar o pleito. Então, essa determinação é da legislação eleitoral. Rota, como nós sabemos, inclusive já saiu da Seminf, né, porque será candidato. A mesma situação ocorre com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, do Avante. Davi é pré-candidato, né, e deve disputar aí uma cadeira a deputado estadual. Na ausência, então, do vice-prefeito e do presidente da Câmara Municipal, assume o primeiro vice-presidente da mesa diretora, que neste caso é o vereador Wallace Oliveira do PROS. Então, o prefeito, como você já disse, né, Karime, já embarcou para Barcelona, na Espanha, onde vai participar de uma maratona internacional na cidade. Quem acompanha um pouquinho da vida aí do prefeito sabe que ele é maratonista, sempre posta nas redes sociais dele, inclusive já participou de várias, né, competições. Ele já mostrou, inclusive, na casa dele que ele tem um cantinho do atleta. Enfim, e nesses últimos meses, Davi tem intensificado os treinos dele. Já estava se preparando, inclusive, né, para essa maratona. Em uma postagem, inclusive, recente, agora essa semana, muitos seguidores cobraram o asfaltamento das ruas de Manaus. Fizeram uma comparação, né, das ruas da capital amazonense com Barcelona, enfim, coisas de internet. Não dá para comparar, né, uma cidade de primeiro mundo, né, com Manaus, enfim. Mas continuando, então, durante o evento, ele vai aproveitar para divulgar a Maratona Internacional de Manaus por meio da Sengel, né, que é a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Ele postou, inclusive, um vídeo agora à tarde, antes de embarcar para Barcelona. Vamos acompanhar? Pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio, que é o presidente da Câmara, o vereador Davi Reis, o vice-presidente da Câmara, o vereador Wallace Oliveira. Eu me ausento hoje para uma atividade da Secretaria de Esporte lá na cidade de Barcelona, onde vou correr a Maratona de Barcelona no próximo domingo. E durante os próximos 5 dias, pelo impedimento do vereador Davi Reis, pelo impedimento do vice-prefeito Marcos Rota, o vereador Wallace assume a prefeitura de Manaus por 4 dias até eu voltar na próxima segunda ou terça-feira. E aí eu quero comunicar isso para vocês, desejando êxito e sucesso nessa sua gestão à frente da prefeitura. Cuide da nossa cidade, Wallace, mas a gente vai estar toda hora, a todo momento em sintonia pelas redes sociais e pelos aplicativos. E é essa notícia que eu queria passar para você. Êxito e sucesso, Wallace, tudo de bom. Não me exonere, por favor. Perfeito. Boa viagem, um abraço. Você está ouvindo 18 Horas. Karime,
Karime, Carlão e ouvintes, vimos que o prefeito estava bem animado, até fez uma brincadeira, né, no finzinho aí do vídeo com o Wallace pedindo, não me exonere, né? Eu conversei, inclusive, agora à tarde com o vereador Wallace Oliveira. Na verdade, agora ele é o prefeito em exercício e não é a primeira vez que ele assume a prefeitura na ausência de um prefeito. Em 2018, na gestão do ex-prefeito Arthur Neto, Wallace também assumiu a administração da capital amazonense. Vamos ouvi-lo agora. O que nós vamos fazer nesses 4 dias em que o prefeito estará fora da cidade é dar continuidade a todo o cronograma que ele deixou estabelecido de acompanhamento de obras da CEMIF, sobre toda a programação de asfalto, a programação de reformas de UBS e algumas ações que estão já predeterminadas para acontecer. Daremos seguimento com naturalidade, sem maiores alterações, tudo ocorrerá dentro dos parâmetros que ficou estabelecido pelo prefeito Davi Almeida. É uma satisfação muito grande ter recebido do prefeito a confiança dele em ficar esses 4 dias à frente da chefia do Executivo Municipal da cidade de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o prefeito em exercício, Wallace Oliveira. E olha, toda vez que o prefeito precisa deixar a cidade, enfim, para algum compromisso, ele precisa, anunciar então a licença dele. Essa licença precisa sair no Diário Oficial. E hoje foi o comentário que a licença do prefeito Davi Almeida ainda não tinha sido, postada, enfim, no Diário Oficial da Câmara. Mas eu tenho informações que deve sair ainda essa noite. E finalizando essa notícia, Barcelona é uma das cidades bem visitadas no mundo, viu? A cidade organizada, com ótima infraestrutura, ruas planejadas, enfim, Europa, primeiro mundo, né? A maratona ocorre neste domingo, Dia das Mães, e o prefeito disse que vai homenagear a mãe dele, ele que perdeu a mãe, no período das eleições em 2020. Ele vai homenagear também a esposa, também, Davi é viúvo, perdeu a esposa em 2018. Vai homenagear o pai e o irmão perdido mais recentemente. Karime, Carlão. Temesa, parece que teve confusão lá no mutirão de atendimento ao eleitor no Centro de Convenções, o Vasco Vasques. O serviço foi encerrado antes do tempo, é isso mesmo, Artemisa? Isso mesmo, Carlão. 3 horas antes. Olha, muita confusão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas só iniciou esse mutirão na segunda-feira, deixou para a última hora. Então, hoje terminou o prazo, para regularização do título. Só que as pessoas foram informadas que o atendimento iria até às 5 horas da tarde. E às 2, o local já estava fechado. Se você estiver acompanhando aí pelo YouTube e o Instagram, o programa 18 horas, você vai acompanhar também o vídeo que enviaram denunciando, então, o atendimento no Vasco Vasques. Vamos ver agora? Mas não foi anunciado em quantidade. Nenhum momento foi colocado aqui que tinha senha para pegar, que não tinha. O senhor é uma pessoa esclarecida. O senhor é uma pessoa esclarecida. O senhor é uma pessoa esclarecida. O senhor sabe que tudo tem limite. Hoje nós atingimos o nosso limite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a gente pode acompanhar aí o início. Que justificativa é essa? Tudo tem limite, nós atingimos o nosso limite. Como é isso? Realmente, a gente também não tinha essa informação do horário que hoje seria só até as 2 da tarde. A informação que eu tinha, que a gente falou. Isso mesmo. E para piorar, ainda chamaram a polícia, Vamos acompanhar mais um trecho do vídeo? Vamos. 17 horas é pra me atender quem tá aí, tá? É 17 horas. Muito obrigado. Eu digo que a única forma é vocês utilizarem... Só um momentinho, eu não vou entrar não, mano. Diga, senhora, pode falar. Só um momentinho, o senhor me desculpa. Aquela dos moças não era repórter. Jornalista. Jornalista. Não, quem tem que sou eu que tenho que provar, não. A moça nua, jornalista nua, tem que dizer. Aquela senhora, aquela era filha dela. E ela não foi atendida. Não foi atendida. Não era repórter, não era. Aí eu não sei. Me disseram, eu recebi ordem. Não era. Você está ouvindo 18 horas.
Artemisa. Temos toda essa confusão, né? Policiais, enfim, e pessoas entrando, não permitindo que a população entrasse. Exato. Mas estavam permitindo que outras pessoas, né, pudessem entrar e regularizar ali a sua situação. Agora, só para finalizar rapidinho, Karime, o release do TRE constava, sim, que o atendimento iria até às 17 horas de hoje. Karime Carlão. Pois é, Artemisa, porque o que a gente viu ali, aquele senhor que estava trabalhando, né, ali dentro do Vasco Vasques, ele disse que lá dentro iriam continuar os serviços até às 5 da tarde e que eles fecharam o portão o que pareceu ali é que eles inventaram aquela regra naquele momento. Não é? Exatamente, fica estranho, sabe por quê? Para a população chegou a informação de que o atendimento iria até às 5 horas da tarde. Exato. Que não teria senha, enfim. E nem portão isso foi fechado. divulgado amplamente pela imprensa e também pelos veículos, pelo site do TRE. Sim, puxa vida, que situação. Artemisa, muitíssimo obrigada pelas informações, tá? Boa noite, bom trabalho. Ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã. Tchau, tchau. 18 horas. Agora são 6 horas e 31 minutos. Você no melhor mix do Brasil. E olha só, hein? Segue na fase verde agora, hein? Fase verde de risco muito baixo de transmissão do novo coronavírus, com redução de 35% na média diária de casos de Covid-19 em todo o estado, Karime. Exato, Carlão. O Amazonas segue aí na fase verde. Os dados são do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, com o cenário da Covid aqui no Amazonas. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Fechamos o mês de abril com o menor número de casos de Covid-19 do ano em todo o Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Amazonas segue na fase verde de risco muito baixo para a transmissibilidade do novo coronavírus, com uma redução de 35% na média diária de casos em todo o estado, na análise do período entre os dias 12 e 25 de abril. Os dados são do novo boletim epidemiológico com cenário atualizado da Covid-19. O boletim apresenta a interpretação epidemiológica atualizada do cenário, produzido pela equipe da Sala de Análise de Situação de Saúde da Fundação de Vigilância aqui do Estado. O documento também destaca a variação e a ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva designados para pacientes com a infecção. Foi de 20 para 22 leitos em todo o estado. Aqui na capital, foi observada a variação de 7,5% para 8,2% de leitos ocupados, entre leitos de UTI e leitos clínicos, com uma taxa de ocupação de 6 leitos de UTI na rede pública e nenhum na rede particular. Já no interior do Amazonas, a redução foi ainda maior, uma redução de 50%, passando de 8 leitos clínicos ocupados em 12 de abril para 4 leitos no último dia 25. A fase verde, chamada de fase 1 na avaliação de risco da Covid-19 usada no Amazonas, representa um momento de ações de vigilância em saúde. De acordo com a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, com o risco baixo para o vírus, as atenções atualmente se voltam para a importância da população para se vacinar contra a infecção. Para que nós continuemos aí avançando, não ter aí essa questão de ter que retroceder, é importante que todos também façam a sua parte e se vacinem. Nós temos aí todos os imunizantes disponíveis em todo o estado do Amazonas, então procure um posto de saúde. Começamos o mês de maio com o Amazonas registrando 11 casos de Covid-19 e nenhuma morte nas últimas 24 horas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 34 minutos, você no melhor mix do Brasil. E olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, em pesquisa revela que perfumes, cosméticos e vestuários são os mais procurados para o presente do Dia das Mães. Nosso assunto é em instantes. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira. Vamos saber aí, chove ou não chove, Karime Leão?
Previsão do tempo. As chances de chuva são de 83%, Carlão, segundo informações do Clima Tempo, viu? E a previsão é de pancadas de chuva, sim, durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 57% e 90%. Mix. Olha, a pesquisa feita pela Federação do Comércio do Amazonas mostra que os filhos estão dispostos a pagar em média R$ 125 para comprar o presente do Dia das Mamães, Karine. Exato, Carlão. E a pesquisa mostra ainda que o setor aí, os de perfumes, cosméticos e vestuários, é o setor mais procurado na hora da escolha dos presentes, como explica pra gente o repórter Hector Silva. Uma pesquisa feita pela FEComércio do Amazonas de intenção de compras para o Dia das Mães revela que neste ano a data será positiva tanto para empresários quanto para consumidores. Segundo o presidente da FEComércio do Amazonas, Aderson Frota, os moradores de Manaus estão dispostos a pagar, em média, presentes no valor de R$ 125, a maioria em produtos de perfumes, cosméticos e vestuários. O Dia das Mães é a segunda melhor data do calendário comercial, perde apenas para o Natal. Então nós fizemos uma entrevista e detectamos que 98% de todas as pessoas entrevistadas desejam dar presente no Dia das Mães. Os tipos de presentes que normalmente as pessoas pretendem dar está, em primeiro lugar, perfumes e cosméticos, que respondem por 27%, calçados, que respondem por 19%, vestuário, que responde por 16% dos entrevistados, bolsas e acessórios, que refere a 11% dos entrevistados, e apenas 9% dos entrevistados pretendem dar de presente eletrodomésticos. A pesquisa foi feita com 315 consumidores no período de 4 a 14 de abril em diferentes zonas de Manaus. A pesquisa também indagou os entrevistados sobre a forma como irão pagar pelo presente. Segundo Aderson, a maioria irá usar o cartão de crédito. 43% disseram que querem pagar com cartão de crédito parcelado. 16%, percebam, com Pix. Olha, o Pix começa a ter uma relevância muito grande nas formas de pagamento dentro da atividade comercial e com grande participação cada vez mais expressiva dos consumidores como forma de pagamento. Dinheiro, 16%, cartão de crédito comum de pagamento praticamente considerado à vista, 11%, e no cartão de débito apenas 9% das pessoas estão destinadas a fazer esse pagamento. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 38 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, Cadu, como é que está essa convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar os decretos presidenciais que prejudicaram a Zona Franca de Manaus? Boa noite, Cadu. Usaram a melhor desculpa para ganhar tempo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Hoje, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou o requerimento de comparecimento do ministro Paulo Guedes, tá? Para que ele se explique sobre os 2 decretos presidenciais que prejudicam a Zona Franca. O primeiro, aquele que reduz em 35% o IPI para toda a indústria nacional, não excetuando a Zona Franca de Manaus, e o segundo, que zera o IPI para concentrados de refrigerantes. As lideranças do governo conseguiram virar o jogo, alegando que o ministro Paulo Guedes está com Covid-19. E por estar em isolamento, digamos assim, ele não pode ser convocado. Por essa razão, houve um acordo com a anuência dos parlamentares do Amazonas de convidá-lo a comparecer no dia 1º de junho, ou seja, quase daqui a um mês. Tempo suficiente para ele tratar da Covid, doença que eles tanto negaram, e preparar um argumento plausível para justificar esses 2 decretos. Houve inicialmente uma pressão dos parlamentares da oposição porque Paulo Guedes não costuma respeitar os compromissos com as comissões. Mas aí o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Sidney Leite, que assumiu agora
agora essa semana, cedeu e fechou a questão em comum acordo com os deputados José Ricardo e Bosco Saraiva. A gente conversou com Sidney Leite, que explica mais sobre esse acordo que foi feito, o qual ele considera positivo. Vamos ouvir. Na nossa avaliação foi extremamente positivo. Por quê? Porque isso foi fruto de um acordo com a liderança do governo, né, que tratou com o próprio ministro no sentido de definir uma data. Foi marcado dia 1º de junho para que o ministro venha à comissão e explique para nós por que dessas medidas contrárias ao modelo Zona Franca de Manaus, em que o governo não ganha absolutamente nada e o Amazonas só perde em todos os sentidos. É uma oportunidade, né, que o ministro terá de esclarecer a nós e ao povo do Amazonas essas medidas duras tomadas contra o modelo Zona Franca de Manaus, que nós nunca vivemos, né, em toda a história da Zona Franca, medidas tão duras contra o modelo como o ministro Paulo Guedes inaugura desta feita contra todos os segmentos. Então eu entendo que foi positiva, né, nós fecharmos isso. E caso ele não compareça, já há aqui, isso ficou pacificado, que nós vamos convocá-lo e com certeza ele terá que vir à comissão para prestar esclarecimento. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, a respeito da convocação aí do ministro da Economia, Paulo Guedes. Cadu. Karime, como a gente falou, não é mais convocação, agora é convite. Foi estabelecido então esse acordo, essa promessa de ele comparecer no dia 1º de junho. Então a gente conversou também com o deputado José Ricardo, ele que participou da reunião da comissão, ele que chamou os outros parlamentares da oposição para fazer volume e tentar votar, colocar em votação e aprovar os requerimentos. Agora teve esse acordo, né? Parece que ele deu aí um voto de confiança ao ministro Paulo Guedes. Vamos ouvir o que ele disse. A vice-liderança do governo dentro da comissão, o deputado Evaí, me procurou e procurou também os outros deputados, Bosco e o Sidney, em relação aos requerimentos também deles, no sentido de que fosse feito o convite. O ministro não teria condição de vir agora, não sei se está com algum problema de saúde, e confirmou a data do dia 1º de junho, que viria nessa data. Então a gente, para poder não estar intransigente na questão, embora urgente e necessária, a gente concordou nessa perspectiva de que a palavra da vice-liderança para trazer o ministro. Nós também sabemos de que ele já deixou de comparecer no ano passado em convites feitos por essa mesma comissão. Inclusive o ex-presidente da comissão, o deputado Otto Júnior, ele estava falando disso. E também foi acertado com a vice-liderança, e esse foi o acordo feito, que caso ele não venha no dia 1º de junho, aí sim o convite vai ser transformado efetivamente numa convocatória. E aí é obrigado a vir sobre crime de responsabilidade se não for. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu agora a explicação do deputado federal José Ricardo, né? Explicou direitinho, né, Cadu, que é convite. Caso não compareça, aí sim vai ser uma convocação, Cadu. Esse é o acordo, Karime. A ala do governo, na verdade, deu um checkmate ali nos parlamentares do Amazonas. Ele tá com Covid. Vai dizer o quê? Vai dizer, não, ele tem que comparecer? Não tem como. Tá doente, vai ter que adiar. E eu só não concordo, Karime, nesse ponto, porque se ele está com Covid, o período, a própria lei, o próprio governo estabeleceu que no afastamento por Covid, 10 dias, não são um mês. Então pode prevalecer a convocação. Foi uma conversa que os parlamentares do Amazonas caíram. Mas enfim, é o jogo político, vida que segue, a gente espera que ele compareça de fato no dia 1º de junho. Então, Karime, agora ainda falando sobre a crise da Zona Franca de Manaus, hoje parte da bancada do Amazonas está reunida nesse momento com o presidente do STF, o ministro Luiz Fux. O objetivo é o mesmo de
ontem, na conversa com Alexandre de Moraes, que é falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela bancada do Amazonas no STF contra esses 2 decretos do presidente Bolsonaro. Os parlamentares seguem nessa cruzada buscando convencer os magistrados sobre a importância do modelo Zona Franca de Manaus para a Amazônia e para o Brasil. É mais uma frente de trabalho aí em apoio à Zona Franca de Manaus e a gente segue acompanhando. Karime e Carlão. Ei, Cadu, e a tão falada e esperada terceira via? Será que nós teremos, né, a oportunidade de saber quem é, onde mora? Tem até uns memes aí na internet que falam assim, quem é, onde moram, do que se alimentam, né? Porque a gente ainda não viu essa tão esperada terceira via. Inclusive, parece que o União Brasil decide hoje se fica, né, na terceira via ou se lança aí um candidato puro sangue, né? Um candidato próprio, Cadu. Explica pra gente como tá essa situação. Ô Carlão, tudo indica que definitivamente não deu certo a ideia de se criar uma candidatura única em torno da terceira via. Ela existe, Carlão, a terceira via, mas não vai ter um candidato único, provavelmente. Já tem gente dizendo que a terceira via é Ciro Gomes, mas vamos seguir observando se é mesmo, viu? Hoje o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, iria bater o martelo sobre se vai continuar ou não no grupo, mas o resultado ainda não saiu hoje. Ele segue conversando com as lideranças do PSDB, do Cidadania, do MDB, para definir se vai ficar ou se sai e mergulha em uma candidatura própria e puro sangue, que ele falou há um tempo atrás, tendo Luciano Bivar, pré-candidato a presidente, e Sérgio Moro, vice. Moro já disse que não ficou muito satisfeito com essa ideia de Luciano Bivar, não, deu uma entrevista hoje. Mas enfim, se o Partido União Brasil sair desse grupo, da terceira via, ele perde força política, a terceira via, né, esse grupo aí da terceira via, perde força política e principalmente, Carlão, recurso do fundo eleitoral. Afinal, a União Brasil tem aí 800 milhões de reais para gastar desse fundão aí. Então, a questão é mais financeira do que de alinhamento político, Carlão. Ou seja, tem como se alimentar, eles se alimentam sim, viu? Mas agora existir, isso aí é difícil. Onde agora mora? Vamos saber onde mora, Quem acho que eu não sei. Mas se alimenta, se alimenta. É verdade. Agora, falando sobre o núcleo da esquerda, Carlos, já mudando o nosso direcionamento para a esquerda, o PT estima fixar em 130 milhões de reais o teto de gastos para a campanha presidencial desse ano. As fontes do partido disseram que desse bolo aí, 70 milhões devem ser usados só em comunicação, incluindo programas de TV, rádio e redes sociais. O PT vai receber esse ano do fundo eleitoral, que a gente está falando aí, cerca de 500 milhões de reais. Então, só desse bolo aí, 130 milhões para a campanha, 70 milhões para a comunicação e o restante para o apoio às candidaturas aí nos estados e municípios dos candidatos a deputados federais, senadores e governadores. E agora falando sobre o núcleo da direita, Carlão, vem aí um assunto que é pedra no sapato da campanha de Jair Bolsonaro. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou hoje o comparecimento do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, para falar sobre a compra de 11 milhões de comprimidos de Viagra. Pois é, essa compra, Carlão, faz parte daquele escândalo, daquele pacote, né, da farra das Forças Armadas, que gastou milhões de reais com próteses penianas, o botox, gel lubrificante íntimo, além de cerveja, carnes nobres, salmão, tudo isso aí fez parte de uma grande denúncia que foi mobilizada por um parlamentar do PSB. Então, com certeza, o ministro da Defesa tem muito a esclarecer. Agora resta saber se ele vai fazer com o Paulo Guedes, se vai ou não, se vai comparecer. Afinal de contas, não é convocação, é também convite. Vamos aguardar se sai alguma resposta plausível também do ministro da Defesa. Carlão e Karime. Situação, hein, Cadu? Cadu, para finalizar, como é que está a situação da votação, né, do projeto de lei sobre o piso salarial dos enfermeiros? Karime, está em votação nesse momento o projeto de lei que estabelece o piso salarial nacional para a categoria da enfermagem. A galeria do plenário da Câmara está lotada, viu, por profissionais da saúde que estão fazendo um piquete, um verdadeiro movimento em favor da aprovação desse projeto. Hoje, o dia começou quente em frente à Câmara dos Deputados, passou o dia, os enfermeiros, os profissionais da enfermagem passaram um dia
percorrendo os corredores do anexo 4, do anexo 3, falando com os parlamentares, pedindo o apoio deles pela aprovação desse projeto. E o que a proposta diz, Karime, Carlão? O salário inicial para os enfermeiros de R$ 4.750 a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Para os técnicos de enfermagem, é 70% desse valor. E para os auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%. Caso o projeto seja aprovado, ele vai direto para a sanção presidencial, já que ele foi aprovado no Senado Federal. Mas aí tem um revés, Karime. Existe um lobby muito forte das prefeituras, das santas casas e dos hospitais privados. Você sabe, Karime, principalmente no estado do Rio de Janeiro, aí, as santas casas, elas operam de forma muito forte, né, com recursos do SUS. Também no estado de São Paulo, nos estados do Centro-Oeste, as santas casas são muito importantes. Por isso, as santas casas, os hospitais privados estão fazendo um lobby contra esse projeto. Por quê? Esse projeto vai gerar uma despesa de 12 bilhões de reais que vai ser custeado pela União, pelos estados, pelos municípios e também pelas empresas, os hospitais privados. Por isso, há uma movimentação forte nos bastidores exigindo um reconhecimento dos parlamentares aos profissionais de saúde, porque é uma verdadeira guerra, uma competição, uma disputa envolvendo os empresários do ramo de saúde e os profissionais da área de saúde. A votação deve ocorrer mais tarde, daqui a pouco, e a gente torce aí pela aprovação desse projeto, Karime. E ainda falando de saúde, já encerrando a nossa participação, hoje pela manhã foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a PEC 9 de 2022. Ela estabelece o piso salarial mínimo de 2 salários mínimos, no caso R$ 2.424, aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A gente também falou sobre essa pauta aqui que foi aprovada na Câmara. Agora o projeto vai para o plenário do Senado. É outra pauta que está sendo acompanhado com muita expectativa também pelos profissionais da saúde. Volto com vocês, Karime e Carlão. Sem dúvida, Cadu, e tomara que passe, né? Sim. Muito obrigada pelas informações. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Olha, escuta essa história, hein? Esta semana um vídeo ganhou grande repercussão nas redes sociais aqui em Manaus. Nas imagens, um homem aparece se tocando sexualmente dentro de um ônibus, na frente de todo mundo. O caso aconteceu no dia 22 de abril, mas apenas esta semana uma das vítimas criou coragem para divulgar toda essa situação, Karime. Pois é, Carlão, infelizmente, né? Porque esse tipo de assédio sofrido por mulheres em locais públicos como ônibus é constante. Só tem um detalhe, gente. Isso é importunação sexual e é crime. Sabia? Não sabia? Pois agora ficou sabendo. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. 2 jovens foram vítimas de importunação sexual dentro de um ônibus da linha 214. De acordo com as vítimas, o caso aconteceu no último dia 22 de abril, mas apenas agora que ela criou coragem para divulgar todo o ocorrido e principalmente o vídeo que ela conseguiu gravar naquele momento. Segundo a jovem, que na ocasião estava acompanhada de uma amiga, tudo começou quando ela e a amiga foram abordadas por um homem ainda não identificado falando sobre a volta de Jesus. O homem entrou e entregou um panfleto falando sobre a volta de Jesus. Aceitamos e continuamos conversando normalmente. Foi quando baixei a cabeça para ler o papel, então senti que a minha amiga estava me cutucando para olhar para o lado e o homem estava se estimulando sexualmente. De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, esse tipo de assédio sofrido por mulheres em locais públicos como ônibus é constante. Ela orienta sobre a conduta a ser seguida pelas vítimas e também pelas testemunhas. O crime de importunação sexual consiste quando alguém pratica contra uma vítima e sem a anuência desta vítima ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. E nós não podemos nos calar. Nesse caso, a vítima, quando acontece isso com ela, o melhor a fazer é pedir
pedir socorro, ela pedir que segurem o agente causador desse crime para que a polícia militar possa o levar em flagrante. Então, na hora que as pessoas segurarem, ligue para o 190. Importunação sexual é crime e a pena para quem comete o delito varia de 1 a 5 anos de reclusão. As vítimas devem registrar o boletim de ocorrência sobre o crime, pois assim evita que outras mulheres passem pela mesma situação. E eu quero ressaltar aqui que não é para fazer justiça com as próprias mãos, que geralmente quando a sociedade segura, ainda vem cometer lesões corporais contra esse agressor. Mas não é o correto. O correto é apenas segurar e deixar que a polícia faça a sua parte, que nós temos lei para isso, ele vai ser penalizado. Nesse momento, quando é chamado a polícia militar, você vai poder também tirar esse cidadão infrator das ruas, porque com certeza ele vai acabar fazendo outras vítimas enquanto ele não for coibido pela polícia e pela lei. As vítimas podem procurar qualquer um dos distritos integrados de polícia na capital e também no interior do Amazonas para registrar o boletim de ocorrência sobre a prática deste tipo de crime. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção ouvintes para esta notícia, hein? Tem golpe novo na praça, mais um aí, todo cuidado é pouco. É o seguinte, pessoas que estão devendo na Justiça do Amazonas estão recebendo falsas notificações. As mensagens pedem que a pessoa faça um pagamento para liberar indenizações que estão esperando na Justiça. Olha aí, Karime. Pois é, Carlão, e por conta disso, o Tribunal de Justiça do Amazonas precisou emitir um comunicado para alertar as pessoas, informando que essa prática não é feita pelo tribunal, como explica o repórter Hector Silva. O TJM, Tribunal de Justiça do Amazonas, alerta sobre um novo golpe envolvendo a instituição e decisões sobre precatórios. Em nota divulgada no site oficial, o tribunal comunica que não envia e-mails aos credores de precatórios informando sobre eventuais pagamentos. Segundo Roberto Hermidas de Aragão Filho, juiz auxiliar da presidência responsável pelos precatórios, o alerta acontece após tentativa de fraude em que um credor recebeu e-mail com alvará judicial notificando-o a realizar prévio depósito de dinheiro para resgatar o valor integral do crédito. O alvará, segundo o juiz, era falso. Como qualquer procedimento de fraude, eles passam uma imagem de que aquilo é autêntico, citando o nome de uma autoridade, né? No caso, ele utilizou o nome de um desembargador, e para que ela recebesse essa quantia, ela teria que fazer um depósito prévio de tantos reais para liberar um alvará. Por sorte, eles não tinham o dinheiro na hora para fazer o Pix, que eles pediram para que depositasse um Pix, um valor de R$ 1.500 aproximadamente, porque sem esse depósito não poderia liberar o alvará. E eles não, ao tempo em que procuraram o dinheiro, buscaram também mais informações e começaram a identificar que era uma fraude. Felizmente não fizeram depósito. Ainda segundo o juiz, os credores devem ficar atentos à forma como os pagamentos de precatórios são feitos. Nós fizemos um comunicado através da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça, alertando sobre essa fraude e advertindo também como é o nosso procedimento, dizendo o seguinte: o Tribunal de Justiça não envia e-mails aos credores de precatórios sobre eventuais pagamentos. Tampouco exige depósitos prévios como condição para liberar tais créditos. Esses pagamentos sempre ocorrem mediante transferência bancária, a transferência eletrônica, e após intimação dos advogados, e não das partes, dos advogados que são intimados, pelos canais oficiais, como o Diário Eletrônico e o portal de intimação do Tribunal de Justiça. Então, isso não ocorre pessoalmente, através de um servidor ligando para a parte ou mandando um WhatsApp ou e-mail ou um desembargador. Imagine a situação se um ministro ou um desembargador vai ligar para a parte dizendo:
tem um dinheiro aqui. Então eles fazem isso para passar a aparência de legitimidade, né, de autenticidade. Então dizem que usam o nome de uma autoridade, tá, mas nada disso acontece. Infelizmente, essa é uma prática corriqueira que a gente tem que informar a população para que não caia nesse embuste, nessa cilada, né? Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Zona Franca de Manaus precisa de justiça. É a esperança do povo do Amazonas. Na área política foram feitas todas as tentativas, mesmo com todas as afirmações de que não se pretende combater redução de impostos em todo o país, mesmo com promessas anunciadas. O governo federal não ouviu as reivindicações do Amazonas e também não cumpriu acordos e compromissos assumidos com as autoridades e o povo do estado. Mas, mesmo com as ações ajuizadas, é preciso manter a mobilização política em todos os setores. Afinal, o que se reivindica já está na Constituição e foi garantido pelo Congresso Nacional com a emenda que manteve os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até o ano de 2073. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.